Graça e paz, queridos, a paz do Senhor, que Deus abençoe toda a sua vida de uma maneira grandiosa em nome de Jesus Cristo. Se inscreva aí no canal se você não é inscrito, deixa seu like, deixa seu gostei para a glória e para a honra de Deus. Amém? Então, antes de nós irmos para o momento da palavra, nós iremos fazer um período de oração em nome de Jesus, e queria que você entrasse aí também em oração para que o Senhor venha nos abençoar e trazer a graça, a misericórdia dele sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, nós pedimos que o Senhor venha, Deus, trazer a tua glória, trazer, ó Deus, a manifestação do teu santo e bendito poder. Ó Deus, que o Senhor venha, Pai, nos perdoar, que o Senhor venha, ó Deus, perdoar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas, muitas das vezes, más intenções. Ó Deus, quantas e quantas vezes fazemos ali aquilo que desagrada o teu coração, aquilo que o Senhor não tem prazer. Deus, que o Senhor venha abençoar a vida dessa pessoa que está assistindo, ó Deus, essa ministração, que está, ó Deus, muitas das vezes eu creio que no trabalho, que está na escola, está em casa, está, ó Deus, eu não sei onde, mas o Senhor sabe, ó Deus, quantas vidas vão ser, ó Deus, ministradas, vão ser abençoadas por esta ministração, por este vídeo. Por isso que eu te peço que onde ele chegar, que o Senhor venha trazer a tua glória, a tua presença sobre essas vidas poderosamente, e que teu nome venha ser glorificado mais uma vez, em nome de Jesus, graças a Deus. Amém. Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 12. Romanos capítulo 6, versículo de número 12, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Vamos ler de novo. Não reine o pecado, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Mas nem tampouco os apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluias. Amém? Glória a Deus. É interessante quando nós abrimos a Bíblia no livro de Romanos, porque toda pessoa que estuda a fundo as Escrituras sabe que a carta de Paulo aos Romanos, ela não é uma carta, ela é a carta. Ela é a principal carta do apóstolo Paulo, a carta de Romanos, a carta aos Romanos. É a principal. Então, nesse capítulo 6, nós estamos vendo aqui algo importante acerca do pecado. O título é: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes livra-nos do poder do pecado. Ou seja, a graça não é só porque nós estamos sobre a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, a graça dele, que nós podemos viver no pecado, que nós podemos andar errante, como Agar
andou ali quando ela saiu dali de onde ela morava, lá em Gênesis. Não é porque nós estamos debaixo da graça que agora nós podemos viver uma vida de pecado, viver na prática do pecado. Uma coisa não tem a ver com a outra. Amém? Então aqui é interessante porque Paulo ele está dizendo que nós fomos livres do poder do pecado. Onde que nós somos livres do poder do pecado? Com a morte de Jesus na cruz, ele nos livrou do poder do pecado. Nós não estamos mais... o pecado, ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. Não tem mais o poder. Amém? Então nós somos livres do poder do pecado. Versículo 14 diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. Amém? Então, versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Nós temos um corpo mortal. Esse corpo que nós temos aqui, meu amigo, minha amiga, ele não é eterno ainda. Ele não é eterno ainda. Nós cristãos, eleitos, vocacionados, chamados por Deus, teremos um corpo glorificado, teremos um corpo incorruptível, um corpo perfeito, mas não aqui, e sim na glória, com Jesus. Quando Jesus voltar a estabelecer o reino dele na terra, é só lá que nós iremos ter. Só que aqui nós aprendemos que o nosso corpo ele é mortal. Aqui na terra nosso corpo é mortal. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ou seja, Paulo está falando assim, não deixa o pecado reinar, ou seja, dominar, ter liderança sobre o vosso corpo mortal. Não deixa com que o pecado seja o líder, com que o pecado reine sobre o vosso corpo mortal. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, para que vocês obedeçam a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Não deixa com que isso aconteça. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não pode. O pecado não pode reinar sobre o nosso corpo. Amém? Versículo 13, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Ou seja, nós não podemos apresentar os nossos membros ao pecado. Nós não podemos fazer isso. A pessoa, a irmã, ela dançava muito bem quando ela era do mundo, ela dançava as músicas mundanas de uma maneira muito boa ali, que ela acha e que as pessoas que via ela dançando ali, gostava de ver ela dançar. Para o público dela ali, para o grupo dela, ela era a top das tops, mas ela se converteu, glória a Deus por isso. Agora, ela mesmo convertida quer continuar fazendo aquilo, ou seja, ela quer apresentar o corpo dela. E eu estou dando exemplo, eu não estou falando de ninguém, eu estou dando exemplo aqui, quer apresentar da mesma forma que apresentava no mundo, quer apresentar dentro da igreja, quer apresentar mesmo convertida, quer apresentar o pecado, quer apresentar o corpo dela ao pecado, e isso não pode acontecer. É isso que está falando aqui, não pode acontecer. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. A pessoa que cantava letras mundanas, letras que falam mal, letras que fazem apologia a coisas ruins, quando no mundo vem para a igreja e quer fazer a mesma coisa. Tem que mudar a letra, amém? Tem que mudar as coisas têm que mudar. Não pode ficar da mesma forma, não pode ficar da mesma maneira, tem que haver diferença, amém?
Não pode reinar o pecado em nós. A pessoa, ela falava palavrão quando estava no mundo, agora converteu e quer continuar falando palavrão da mesma forma, ou seja, apresentar a boca como instrumento de iniquidade. Não pode. A palavra de Deus diz que não pode sair da nossa boca palavras torpes, então não pode falar palavrão. Cristão não pode falar palavrão. E continuando aqui o versículo 13, olha. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, ao invés de apresentar os seus dons, os seus talentos, isso é eu falando, os seus dons, os seus talentos, aquilo que você fazia quando você era do mundo, apresentar ao inimigo, apresentar ao pecado, apresentem a Deus. Mudem essa forma, mudem o jeito de falar, o jeito de cantar, o jeito de fazer as coisas para um jeito cristão, para um jeito bíblico, para um jeito bom, perfeito, para um jeito no qual diz a palavra de Deus. Eu creio que lá em Filipenses, pensai em tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. Nessas coisas pensais, ocupeis o vosso pensamento, ou seja, apresentai a Deus, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Apresentai-vos os vossos membros a Deus. Nós temos que fazer isso. O que nós fazíamos de melhor no mundo para o inimigo, nós temos que fazer para Deus. Nós temos que fazer para o Senhor, nós temos que fazer para a casa de Deus. Amém? Nós temos que fazer. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Olha aí, é o que eu falei. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecerdes, sois vós daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, vocês que foram servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentardes os vossos membros para servirdes à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Olha aí, não mais para a iniquidade, mas para a santificação. Porque quando a pessoa ela se converte, as coisas mudam. Ela morre para o pecado, ela morre para o mundo, ela morre para as coisas que vêm do inimigo e ela começa a viver para Deus. Ela vive uma nova vida a partir do momento que ela entrega a vida dela para o Senhor. É uma nova vida. Versículo 20. Porque quando éreis servos do pecado, ou seja, quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Ou seja, o que adiantava? O que vocês ganhavam fazendo aquelas coisas mundanas, do qual agora vocês já têm nojo, vocês têm vergonha? Porque o fim delas é a morte, ou seja, o fim daquelas coisas que nós, cristãos, fazíamos quando nós éramos do mundo, é a morte. Nós vivíamos na prática do pecado, e há uma grande diferença do mundano para o convertido. Uma das diferenças é essa: o mundano ele vive na prática do pecado, agora o cristão, o pecado na vida dele tem que ser um tropeço. Ele não pode planejar, não, eu vou
tramar tudo aqui para mim ir lá e cometer o pecado. Não, não pode ser dessa forma, tem que ser um acidente o pecado na vida do cristão. Não pode ser uma prática. Ele vai pecar, porque nós não temos o seguinte atributo: impecabilidade. Nós não temos isso. Então, versículo 21. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Ou seja, o fruto é a santificação. Se antes, quando fazia coisa do mundo, não tinha nenhum fruto, agora, fazendo as coisas de Deus, o fruto é a santificação. E por fim, olha que maravilhoso, a vida eterna. Ou seja, quando eu decido viver uma vida voltada para o Senhor, voltada para a santificação, eu tenho por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ponto final. Amém? Glória a Deus. Então, que nós venhamos apresentar o nosso corpo a Deus, apresentar tudo que nós temos ao Senhor, fazer as coisas para o Senhor, tudo aquilo que é amável, que é bom, que é de boa fama, que não escandaliza, apresentar ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Apresentar, a palavra de Deus diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Fazei para a glória de Deus. Então qualquer coisa que eu for fazer, se eu fazer, tem como eu fazer para a glória de Deus? Não é qualquer coisa. Porque aí a pessoa vai e fala: eu vou fumar uma droga aqui e vou fumar para a glória de Deus. Não existe isso. Não é assim. Porque fumar não está na lista das coisas que é boa, que é de boa fama, que é bom, que tem que ocupar o nosso pensamento. Não é bom de jeito nenhum. Amém? Glória a Deus. Então que venhamos viver segundo as Escrituras cada dia mais e mais. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se inscreva no canal se você ainda não inscreveu no canal. Deixa seu like. Deus te abençoe. Amém.